Olá, eu sou Ivan Lema e é um prazer ter você aqui no canal Fatos Desconhecidos. E hoje eu vou contar para você alguns fatos surpreendentes sobre a Antártica. Considerado um dos lugares mais isolados e mais inóspitos do planeta, o continente é também o mais frio e seco. Chamado de deserto de gelo, a Antártica é formada por diversas geleiras e, em suas regiões centrais, apresenta temperaturas médias de menos 30 graus Celsius a menos 50 graus. A menor temperatura já registrada na região foi de menos 89,2 graus Celsius em 1983. Caramba, é muito frio, né, não? Bom, tanto que a presença de seres humanos no local só é possível com o auxílio de recursos tecnológicos, como é o caso dos cientistas que realizam pesquisas no continente. Por não oferecer recursos naturais que possibilitem a sobrevivência humana, não existiam populações nativas no continente, quando foi explorado pela primeira vez entre os séculos 19 e 20. A região é conhecida também pela presença de crateras profundas. Em 2006, pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, localizaram uma cratera gigantesca na área conhecida como Terra de Wilkes, que fica na região leste da Antártica, próxima à Austrália. A sua localização só foi possível por causa de 2 satélites. Antes dessa descoberta, os pesquisadores consideravam que a maior cratera do mundo era a de Chicxulub, soterrada debaixo da península de Yucatán, no Golfo do México, com 90 quilômetros de diâmetro. Chicxulub foi formada após o impacto de um meteoro que caiu sobre a Terra há 65 milhões de anos. Talvez você não saiba, mas foi o impacto desse meteoro e a formação da cratera que levaram à extinção dos dinossauros. Bom, mas isso não é tão importante agora. O fato é que a cratera descoberta na Antártica mede 460 quilômetros de diâmetro e aproximadamente 2 quilômetros de profundidade. Ela é centenas de vezes maior do que a de Chicxulub. Como o buraco fica embaixo de uma geleira, ele só foi identificado por causa de 2 satélites americanos chamados de GRACE. Os pesquisadores acreditam que a cratera pode estar ligada à chamada extinção do período geológico Permiano-Triássico, 250 milhões de anos atrás. A estimativa é de que, nesse período, 90% das formas de vida marinha e 70% dos seres terrestres foram extintos. Outra descoberta no deserto gelado revelou informações incríveis sobre a história do planeta. Exemplo disso é a descoberta de fósseis de listrossauros. O nome difícil, hein? Que teriam existido no período Permiano, mas que sobreviveram ao impacto e existiram até o período Triássico. Uma das hipóteses mais instigantes dos pesquisadores é a de que a cratera teria se formado com a colisão de um cometa com 45 quilômetros de diâmetro. Porém, ainda não foi possível comprovar exatamente qual teria sido esse impacto. Essa colisão que provocou a fratura embaixo das geleiras teria partido um gigantesco continente, conhecido como Gondwana. Os abalos sísmicos gerados por esse evento teriam dividido as terras que formam o hemisfério sul. Além das informações fundamentais para o nosso conhecimento sobre a história do planeta, pesquisas no continente gelado também fornecem dados importantes sobre as condições climáticas atuais, além de fazer projeções para o nosso futuro na Terra.
Outros buracos foram localizados no continente, principalmente na região do Mar de Ural, onde essas fraturas são de outra natureza. Elas são conhecidas como polinias, uma palavra russa que significa buraco no gelo. Em 2017, uma polinia com área de 60 mil quilômetros quadrados foi encontrada por pesquisadores da Universidade de Toronto, através do projeto de observação de modelos sobre o clima e o carbono nos oceanos. Essa é a maior cratera registrada desde 1970. A abertura se formou sobre a montanha submarina chamada Mount Haizessa, localizada na plataforma de gelo Firtner-1, uma área de aproximadamente 442 quilômetros quadrados. A formação das polinias acontece eventualmente através de uma combinação de fatores, como tempestades e a troca de calor entre correntes marítimas. Mas o tamanho dessa em específico, que é 2 vezes maior que a cidade de São Paulo, preocupou os cientistas. Antes de contar qual foi a conclusão dos pesquisadores, eu preciso explicar um fenômeno que acontece. Quanto maior a profundidade do mar, mais morna e salgada será a água do local nas profundezas. Quando a água dessas regiões é levada por correntes oceânicas em direção à superfície, a temperatura da água pode provocar o derretimento da camada de gelo. Apesar disso, existem mecanismos que impedem esse degelo. A corrente de água chega na parte de cima, entra em contato com o ar e volta para o fundo, mas agora esfriada. Esse movimento faz com que a cobertura de gelo seja preservada. Outro fator que limita o possível derretimento e a formação de buracos é que o gelo e a neve não são eficientes condutores de energia. Desse modo, a troca de calor entre oceano e atmosfera é reduzida. Esse movimento provoca também a formação de massas de água muito profundas, responsáveis pela ventilação do oceano. A ventilação é basicamente a entrada de água que entrou em contato com a atmosfera e que deveria voltar fria para as profundezas, mantendo assim o equilíbrio nas camadas mais profundas do oceano. Como a profundidade do mar de Ural é muito grande, variando de 500 a 5.000 metros, a corrente de água que sobe em direção à superfície é mais morna e salgada. Por causa das mudanças climáticas, a eficiência dos fatores que evitam o derretimento da cobertura de gelo não é mais a mesma, o que provavelmente contribuiu para a formação de grande buraco. Outro fenômeno que pode ter colaborado para o surgimento da abertura é a ação de um poderoso ciclone que se formou no mar de Ural antes de ir para o leste, no mar de Lazarev. Os ciclones têm acontecido com mais frequência por causa da mudança climática. Assim, a sua ação pode empurrar a camada de gelo e formar o buraco. Além disso, o aumento da temperatura pode impedir que a água esfrie e recupere a camada de gelo. Os pesquisadores explicaram que o desafio agora é monitorar a formação dessas aberturas. Um dos objetivos é descobrir por que uma polinia como a de Mount Haizessa só se formou antes, em 1970, ou seja, com um intervalo de tempo tão grande. Além da formação da polinia ser um indicativo de desequilíbrio ambiental, a própria existência da abertura pode facilitar as trocas de calor entre as correntes de água e aumentar o processo de degelo. O aumento da temperatura global provocada pelo aquecimento atmosférico tem provocado sérios problemas na Antártica. A estimativa é de que, entre os anos de 1992 e 2018, mais de 3 trilhões de toneladas de gelo da Antártica foram derretidos. O derretimento das geleiras, como sabemos, provoca o aumento no nível dos mares.
Outro evento que preocupou os cientistas e que também pode estar relacionado com as mudanças climáticas é o desaparecimento de um lago que existia na plataforma Emery. Em 2020, ao acompanhar o monitoramento de satélites para investigar uma série de incêndios florestais na Austrália, o pesquisador Roland Warner notou uma estrutura de gelo em colapso na Antártica. Com o auxílio de uma equipe que monitorava os padrões de derretimento do gelo no continente, o pesquisador descobriu algo impressionante. As imagens de satélite mostravam, no dia 9 de junho de 2019, a existência de um volumoso lago no local. Dias depois, ele simplesmente desapareceu. Os cientistas perceberam que o esvaziamento da água ocorreu por meio de canais abertos embaixo da superfície de gelo. A hipótese é que esse processo tenha acontecido por causa de um fenômeno chamado hidrofratura. Isso significa que a água do lago pode ter alcançado um volume maior do que o suportável, exercendo assim maior pressão no gelo. O peso provocado pela água seria maior do que o suportável pelas placas de gelo, o que ocasionou fraturas na cobertura gelada. À medida que a fratura aumenta, a água escoa pela superfície em direção ao oceano. Com a diminuição do volume de água, outra camada de gelo passou a se formar e cobrir a extensão do lago. A hidrofratura já foi registrada outras vezes como responsável pela drenagem de mantos de gelo. No entanto, esse evento é especialmente preocupante por causa da sua proporção e também porque o lago era sustentado por uma estrutura resistente da plataforma, com 1 quilômetro de espessura. Como não é comum que um lago dessa extensão, sustentado por uma base tão grossa, se esvazie tão rapidamente, os cientistas ainda investigam as causas desse efeito. Uma das possibilidades é de que o sumiço do lago esteja relacionado com o aumento no derretimento das camadas de gelo. Mas essa relação ainda não é conclusiva, uma vez que os pesquisadores precisam avaliar mais dados sobre o evento. Apesar disso, já sabemos da importância da Antártica para o equilíbrio de todo o planeta. Por isso, é fundamental o monitoramento da região, além do debate sobre as formas possíveis de minimizar os impactos ambientais e de reduzir o derretimento das camadas de gelo. Espero que tenham gostado do tema de hoje e de conhecer um pouco mais sobre um magnífico deserto gelado. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!